Meus amigos, a gente vai estar falando aqui sobre essa vitória do Clube do Remo sobre o Bragantino. Clube do Remo 2, Bragantino 1. Né? Uma vitória de virada aí do Clube do Remo, saiu perdendo no jogo. Mas antes, mais uma vez, né? Eu quero ver quando esses caras vão criar vergonha na cara, porque a Série A já é semana que vem. E ajeitar essa porcaria desse gramado, cara. Porque vocês estão querendo que a gente passe vergonha. Tudo bem, o primeiro jogo é lá fora. Mas será que vocês vão ter a capacidade de ajeitar a porra desse gramado pro jogo do Clube do Remo contra o Mirassol? Porque eu não vi nenhuma melhora do jogo do Águia para o jogo de hoje contra o Bragantino. Se bobear, tá pior. Então vocês só podem estar querendo passar vergonha. Porque esse gramado aí, meu amigo, tá uma porcaria, um verdadeiro pasto de vaca. Nem o futebol de várzea joga nessa bosta que vocês chamam de gramado. Então vocês querem que a gente passe vergonha. E eu já deixo aqui a minha reclamação. Ajeite a porcaria desse gramado do estádio Mangueirão. Beleza? Falando do jogo aqui, né? Antes de falar dos jogadores, mas eu vou falar de uma pessoa que é o nosso técnico Osório. Né, pessoal? Uma coisa que eu já sabia do técnico Osório, porque já tinha me falado e todo mundo sabe o perfil desse treinador, né? Ele não é um treinador ruim, tá, pessoal? Mas é o seguinte, tem uma coisa que me incomoda bastante, que eu já vi que ele vai usar isso nos jogos do Clube do Remo. Tá, pessoal? É a questão de ficar todo o tempo revezando o jogador. Porque, na minha opinião, quando eu jogava futebol, os 11 jogadores tinham que ter entrosamento, né? E o técnico Osório tem esse costume que não me agrada de todo jogo praticamente, cara. Todo jogo ele mudar a escalação. Entendeu? Pra mim, o time que deveria ir hoje no jogo contra o Bragantino era a escalação do último time que jogou contra o Águia. Tá, pessoal? Não dizendo que foi um time maravilhoso, mas tem que ter uma onzena se acostumando um com o outro ali. Tem que ter entrosamento. E isso serve, essa questão de ficar revezando o elenco, revezando onzena, é para elenco 100% qualificado. E a gente sabe que a gente não vai conseguir isso. Então, eu espero que ele tenha mudado, que eu acho que não mudou, esse seu perfil de ficar todo jogo mudando a onzena do time. Sinceramente, isso não me agrada como torcedor. Se lhe agrada, beleza, deixa nos comentários, mas eu não me agrado disso não. Tá, pessoal? Então eu espero que, sinceramente, que ele mude isso, que pra mim é um absurdo, cara. Pra mim, 11 jogadores, primeiramente, tem que estar ali jogando numa sintonia só, tem que ter entrosamento e não tem condições de todo jogo ficar mudando. Eu vou logo avisando aqui, ele tem esse perfil, né? Às vezes dá uma de professor Pardal, coloca lateral de atacante, eu falei aqui, lateral de atacante, goleiro de meio campo, zagueiro de lateral de ponta esquerda. Então, isso, na minha opinião, tá, pessoal? É preocupante, porque eu não gosto de técnico com esse perfil. Tem que ter entrosamento, primeiramente, nos 11 jogadores. Você não é obrigado a concordar. Essa é uma opinião minha. Eu nunca gostei. Tá aí o Fernando Diniz. É um dos técnicos que eu mais odeio no planeta. E não é pela questão dele revezar jogador. É o seu esquema de jogo. Tem gente que ama o Fernando Diniz. Eu não gosto. Então isso é uma questão minha, né? Deixa sua opinião se você gosta disso aí. Já falei. Isso é bom
quando tem um elenco 100% qualificado. Vou tirar fulano, vou botar outro jogador, né? Mas a gente sabe que no Remo isso não vai acontecer. E hoje em dia também no futebol dificilmente isso acontece do elenco ser 100% qualificado. Sobre os jogadores que foram escalados hoje, né, coisa que todo mundo errou. Eu pensei que iria escalar o mesmo time que jogou contra o Águia, que para mim isso que era o normal acontecer. Ele começou com o Igor Vinícius. Tudo bem, o cara está experimentando, mas nós torcedores e a comissão técnica permanente já conhece os jogadores que já ficaram aqui do ano passado, né? Então isso daí já deveria ter tido uma conversa, né, dos auxiliares permanentes, mas pelo jeito não está acontecendo, né, pessoal? Mas ele está experimentando. Ele começou com o Igor Vinícius, que pelo jogo de hoje, cara, ele se mostrou um cara que não tem capacidade, sinceramente, me desculpe, cara. Foi um cara que jogou pelo esqueci o nome do time lá de São Paulo, né? Casa Santa, se eu não me engano, uma coisa assim. Jogou o Campeonato Paulista e fez um bom campeonato. Mas não estou acostumado a jogar em time de massa. Lá não tem torcida, aqui tem. E se mostrou um cara totalmente inseguro, nervoso no Campeonato Paraense. Imagine na Série A, meu amigo. Então o Remo tem que procurar urgente. Na verdade, eu tenho desconfiança, com todo respeito, cara. Não é nem desconfiança, é porque a Série A é muito mais qualificada. Os jogadores colocam a bola ali, olha, no cantinho da trave. A qualificação é muito maior. E eu tenho desconfiança até do Marcelo Rangel, se ele vai dar certo na Série A. Com todo o respeito que eu tenho pelo Marcelo Rangel, hein? A gente vê, cara, a qualificação é diferente, é absurdamente maior. Imagine o Igor Vinícius, que no Campeonato Paraense, onde os jogadores são tudo pedra doida, chuto de qualquer maneira, tava nervoso do jeito que ele tava hoje. Goleiro todo está abanado, cara, pelo amor de Deus. Decepcionado com essa partida do Igor Vinícius, nervoso, saindo todo errado, né? Bateu roupa no gol dos caras. Então, pelo amor de Deus, cara, né? Fiquei extremamente preocupado com o Igor Vinícius, reserva do Marcelo Rangel. Já estou preocupado com o Rangel para uma Série A, porque ele é baixo. Imagine com o Igor Vinícius, né, pessoal? Marcelinho, com o que a gente tem no momento, para mim é o titular da lateral direita, como eu falei. Porque o João Lucas não me agradou no primeiro jogo contra o Águia, na final da Copa Grão-Pará. Marcelinho para mim é muito mais jogador, tá, pessoal? Essa é mais uma vez a minha opinião. Não tô querendo impor a minha opinião a ninguém. Marcelinho, dos jogadores que nós temos aqui, o Marcelinho é melhor que o João Lucas. E o João Lucas está vindo da Série A. Entendeu? O Marcelinho é muito mais agudo, é um cara que ataca mais, tem outras características. Mas para mim, eu já começaria com o Marcelinho. Claro, para uma Série A, eu contrataria um lateral direito muito mais qualificado. Entendeu? Mas pelo que a gente tem, com todo respeito, também é o Marcelinho. O Marcelinho para mim é titular. E fez uma partida ali mediana, né? Nada demais, que esse campo ridículo, né? Também não tem condições. E para mim o Marcelinho é titular. O Marlon, né, que veio do Ceará, muita gente aí não gostando desse zagueiro, mas eu acho que eu sou o único cara que acho ele um zagueiro leve, um zagueiro veloz. Não quer dizer que eu acho isso, que eu tô certo, é a minha opinião. Vou falar mais de 1 trilhão de vezes, é a minha opinião aqui. Não adianta vir me xingar, a sua opinião ao contrário, deixe nos comentários. E eu não sou Maria vai com as outras. Eu dou a minha opinião, eu dou a quem doer. Não tenho rabo preso e foda-se. Entendeu? Então o Marlon pra mim, apesar de ter 30 e poucos anos, pra mim é um bom zagueiro. Falhou no primeiro jogo, mas eu acho ele um zagueiro leve, veloz, né? Um zagueiro que dá o bote certo, né? Tá se adaptando ainda ao nosso estado. É um zagueiro que parece um pouco com o Camutanga, na minha opinião,
tá, pessoal? É um zagueiro muito veloz. Então eu espero que ele, né, a minha expectativa esteja certa em relação ao Marlon. Kaique Almeida, tá, pessoal? É um jogador também que é promissor. Tem que melhorar certas coisas, às vezes dá umas mancadas ali, parece que dá um branco na cabeça dele. Mas o Kaique Almeida é um jogador novo, poderia ser até um reserva numa Série A. Para mim, numa Série A ainda tá muito abaixo, tá, pessoal? Kaique Almeida. E fortalecendo essa opinião, eu vou dar uma dica para a diretoria. Vocês têm, por obrigação e urgência, fortalecer essa zaga do Clube do Remo, cara. Eu tô falando uma coisa para vocês. Fortaleça essa zaga do Clube do Remo, que ainda falta muita coisa. A gente vai ver quem vai chegar, né? Eu sei que tem jogadores sul-americanos aí chegando, tem jogadores sul-americanos sendo cogitado, especulado, mas eu tô falando em relação aos jogadores que estão aqui. E a nossa zaga precisa urgentemente falando de Série A, ser reforçada, cara. Tem que ter um jogador, um zagueiro de alto nível nessa zaga aí. Eu tô falando pra vocês, vamos pegar atacantes enjoados nessa Série A. Né? Os 3 atacantes do Vitória que o Remo vai jogar são enjoados. O primeiro é o Kaiser. Tem um outro ponta lá que é veloz também. Né? O nosso amigo Leandro falou lá no grupo e eu concordo com ele. Né? O trio de ataque do Vitória, apesar de ter sofrido na Série A no passado, são jogadores, são bons jogadores. Jogadores agudos, jogadores enjoados. Então, eu fortalecia muito mais, contratava, eu investia num zagueiro de gabarito alto para essa Série A, na minha opinião, tá, pessoal? Cantilho. Cantilho tem aquela intensidade de Série B, tá, pessoal? Como a maioria desses jogadores, intensidade de Série B, né? Eu reparo o meio-campo, principalmente o meio-campo do Remo, sabe? É uma lentidão, cara. É uma lentidão, né? Hoje, principalmente, o cara pega a bola, bota o pé em cima, olha pra frente e pensa, né, cara? Eu acho que até uma tartaruga, perneta, é mais rápido que o meio-campo do Remo de hoje, né, o da Série B e também do jogo passado contra o Águia. Muito lento, cara. E nisso eu tô pensando em Série A, que começa semana que vem. Será que eu tô exagerando? A Série A não começa em abril, começa semana que vem. E não tem muito o que pensar, cara. Tem que contratar urgente, tem que arrumar esse time, tem que dar um jeito aí, porque é preocupante a intensidade muito baixa, principalmente no meio campo. O cara pensa muito, cara. Tem que ser mais rápido, mais veloz. É uma intensidade muito fraca, eu vejo os caras da Série A, cara. É muito rápido. Entendeu? Então o meio campo me preocupa. Cantilho, pra mim, é um bom jogador, mas pra Série B. Pra Série B. Mais uma vez, vamos esperar aí alguns jogadores que estão chegando aí, na minha opinião, que estão sendo boas contratações, se vão qualificar e dar uma intensidade a mais pro nosso time. Eu sei que é Campeonato Paraense, mas o Brasileirão tá lá no outra semana já. Entendeu? Já tá ali na porta. Então Cantilho, pra mim, bom jogador, muito lento. Patrick de Paula. Patrick de Paula, pra mim, eu sempre falei aqui, Ribamar. Você lembra do Ribamar, que é centroavante? O Ribamar, pra mim, colocaram ele na posição errada. Pra mim, o Ribamar é pra estar ali na cabeça de área, meu irmão. Ele não é centroavante. O Patrick de Paula é um Ribamar melhorado. É um Ribamar melhorado. Se o Ribamar fosse cabeça de área, ele seria o Patrick de Paula. Entendeu? O Patrick de Paula tem um pouquinho mais de qualificação, mas não muito. É um cara estabanado, cara. Cara estabanado, o cara que erra muito passe. Como é que um cara vem da elite do futebol, né, jogou no Botafogo e não consegue acertar um passe, cara? Não consegue acertar um passe. Então, pra mim, Patrick de Paula é um reserva aí, quem sabe.
Mas, sinceramente, me decepcionou o Patrick de Paula, que vem numa decadência, eu falei aqui. Ele pode melhorar, mas eu tô falando pelo jogo de hoje. E, sem condições. E o nosso amigo comentarista da cultura, que deve ser mucurento. Deve ser mucurento, não é possível. Ele falou que o Patrick de Paula foi craque do jogo, cara. Vocês acreditam nisso? Craque do jogo, Patrick de Paula. Falando em mucurento, né? Deixa eu falar de uma outra coisa aqui. Eu tô achando uma avacalhação só. No jogo do Remo, entra quem quiser, cara. Entra quem quiser. No nosso acesso, estava aquele mucurento, tal de Boca Rosa, né? Boca Rosa. E tava lá cobrindo o jogo do Remo de boa. O que ele merecia mesmo era levar de umas tapas. Essa que era a verdade. Por estar se enxerindo aonde não é chamado. Né? E hoje eu vi mais um cara que hoje se diz imparcial, que eu não vou nem citar o nome aqui, mas que pra mim a torcida do Remo não deveria aceitar cobrindo o jogo do Clube do Remo. Agora quer dar uma de parcial, mas tempos atrás, né, no passado recente, tava fazendo chacota e comentando narrações na Papão TV. Entendeu? Isso pra mim é uma sacanagem, cara. Um cara desse agora vem cobrir jogos do Clube do Remo de dentro do gramado. Vocês sabem de quem eu tô falando. Isso não é para agir com violência, né? Na parte do Boca Rosa, né? Me exaltei, mas isso daí não é para ninguém fazer, mas que dá vontade de dar. E tá muito avacalhado. Qualquer um cobre o jogo do Clube do Remo. E quando eu vi na filmagem, aquele cara ali, que até um dia desse aí teve discussão com o torcedor do Clube do Remo no Bainão, né? Cobrindo o jogo do Remo, cara. E até um dia desse tava fazendo chacota. Jogador é jogador, né? Como o Pikachu foi do Paysandu, é uma coisa totalmente diferente, né? O cara é profissional. Agora, um cara que cobre outro time, o rival, que no caso é o Paysandu, e agora tá dentro do gramado, né? Cobrindo e falando do Clube do Remo, sendo que até um tempo atrás tava fazendo chacota. É só puxar aí e vocês sabem de quem eu tô falando. Entendeu? Então, tá uma putaria só. Beleza? Freitas, pra mim, é jogador de Série C. Série C. Entendeu? Mas eu creio que vai disputar a Série A. Não tem jeito, que o Remo não vai desmanchar o time todinho, mesmo vindo outros jogadores. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Freitas é horrível, cara. Parece um boneco de Olinda. Horrível, é novo, tem como evoluir. Mas a primeira impressão é que fica, né? Não tem condições para uma Série A. Sem condições. Dodô, né? É ruim, Renato? É pereba? Não é. Mas, porra, igual o Pedro Castro, não deu certo. Já era para ter mandado embora. Para uma Série B, uma Série C, o Dodô pode render, cara. Não é pereba. Não é pereba, não. Entendeu? É um bom jogador, jogou muito pelo Fortaleza, mas hoje em dia, né, e principalmente no Remo, não deu certo. Então, empresta. Dá pra alguém de graça, sei lá. Entendeu? O próprio Tonhão disse que vai sair algum jogador, a gente vai esperar. Tem que sair. Mas, no máximo vai sair quantos? 5 jogadores? Porque a Série A é logo na outra semana, não é em março nem em abril. Entendeu? Então, Dodô sem condições, deu alguns passes interessantes ali, mas não tem combate. Diego Hernandes é um dos poucos que se salvam aí, tem uma qualidade aí, dá para disputar uma Série A, né, pessoal? O Diego Hernandes é um dos poucos que se salva aí, né? O Patrick, né, não tem aquela intensidade que a gente espera, mas é um cara tranquilo, um cara que já jogou Série A, mas se eu fosse dirigente não contrataria para uma Série A, porque o Atlético Paranaense não renovou com ele. O Atlético Paranaense subiu, foi para a Série A. Por que eles não ficaram com o Patrick? Entendeu? Porque eles entendem que o Patrick não é jogador de Série A, é jogador de Série B ou C. É bom jogador, mas não para a Série A no momento. Tá, pessoal? Hoje, né, jogou direitinho ali, mas não é jogador de Série A. Tá, pessoal? Se fosse, o Atlético Paranaense tinha continuado com esse jogador. Tá, galera? O Eduardo Melo, pra mim, né, faz os seus golzinhos aí, eu sou sincero. Jogador de Série C. Série C. Não tem condições de jogar a Série A. Não é porque eu tô falando que não tem condições
que o cara não vai para a Série A, porque isso aí quem vai decidir é a diretoria, né, pessoal? Então, não tem condições, cara, não tem condições, né, de jogar a Série A. É muita intensidade, é um cara ali, na minha visão, limitado, né? Até poderia jogar uma Série B, mas para mim, no momento, Eduardo Melo é jogador de Série C. Série C, tá? Essa foi a onzena aí, me desculpe, o Remo ganhou, mas sinceramente, o Remo tem a obrigação de ganhar o Campeonato Paraense, mas eu tô pensando, sinceramente, meu amigo, me desculpe, tô muito preocupado com a Série A. A Série A vai começar semana que vem, né? E os jogadores que entraram aqui, né? Deixa eu ver aqui. Jorge ali, para mim também é jogador de Série B, né? Entrou. Quem mais? João Pedro não entrou. Aleph Manga, para mim é jogador de Série B também, né, cara? Tem muito jogador que o Remo contratou que é de Série B. Eu falei aqui. E eu não vou passar pano só porque o Remo ganhou. Tá, pessoal? Ah, mas o Remo ganhou, Renato. Foi contra o Bragantino, cara. Contra o Bragantino. Qual é o campeonato que vocês... Qual é o foco do Remo, né? A Série A? Então, né? Até eu me destaco no Campeonato Paraense. Eu me destaco. E olha que eu era um ótimo lateral. Agudo, sem medo, ia pra cima, né? Fui campeão da Lema e disputei Campeonato Paraense pelo Ananindeua. Fui campeão pelo São Francisco no Campeonato da Lema. E meu irmão, eu ia pra cima. E no Campeonato Paraense também eu me destaquei, sub-15. Então, o Campeonato Paraense pra mim não é parâmetro pra nada, É um campeonato de várzea. Tá, pessoal? Não tô desmerecendo a vitória, mas tô sendo realista, porque o Remo vai disputar a Série A. Série A. Bote isso na sua cabeça. Entendeu? Se você quer só passear como torcedor lá na Série A, o problema é seu. Eu quero que o Remo dispute. E mais uma vez, a minha esperança é que Lionel Pico, né, Rafael Monte, Vitor Bueno, né, e alguns jogadores sul-americanos especulados que o Remo está negociando, venham, cara, urgente para qualificar esse elenco, falando de Série A, né, pessoal? E um dos únicos que tem patamar de Série A, e eu falei aqui que foi a melhor contratação, e teve muito remista, não sei o que, ai, meu cliente, o que não sei o que. Não, a melhor contratação até o momento dos jogadores que atuaram foi o Iago Pikachu. Goste ou não goste, foi e tá mostrando que é. Vocês viram o lançamento do Zé Ricardo, que inclusive eu prestei atenção no Zé Ricardo aí quando ele entrou no segundo tempo. É um jogador que tem qualidade, sim. Vou esperar numa Série A, mas é um jogador que mostrou hoje que tem muito mais qualidade que o Patrick de Paula. Entrou ali, deu uma dinâmica a mais. Não tô dizendo que ele é um cracaço, como tem muito torcedor falando, já empolgado por causa de uma partida contra o Águia. Tem que mostrar muito mais. Mas o Zé Ricardo, ele me mostrou um cara que toca rápido a bola, é um cara que não segura, não fica, parece um peão rodando, porque na Série A tem que ter intensidade, e tocar a bola rápido, não é ficar, parece um peão doido ali, rodando no meio campo. Pegou a bola ali, ergueu a cabeça e tocou. E o Zé Ricardo me mostrou ser um jogador assim. Eu espero que continue, né? Mas, né, com o passe dele para o Iago Pikachu, com aquela matada de bola que ele deu e fez o gol, tá, pessoal? Eduardo Melo não ia fazer aquele gol, Aleph Manga não ia fazer aquele gol, Carlinho muito menos, né? João Pedro nem pensar que ia fazer aquele gol, porque aquele gramado escroto lá, que inclusive ele reclamou, aquela bola que o Zé Ricardo lançou para o Iago Pikachu, jogador pereba ou meia boca, não ia matar aquela bola. A bola ia escapar, não ia matar aquela bola e não ia fazer o gol. Essa é que é a verdade. Entendeu? Então a gente tem que se ligar, cara. A gente tem que se ligar. Não sei se eu esqueci de algum jogador, mas me preocupa
E a esperança que eu tenho é que esses novos contratados e os especulados venham, cara. Venham o mais rápido possível. Porque até esses jogadores se entrosarem, pegar forma, a gente vai depender desses jogadores do Parazão, pelo que eu tô vendo. Apesar do Tonhão ter falado que vai ter jogador que vai embora, mas, uma vez, a Série A é na outra semana. Não é em março, não é em abril. E isso preocupa. Será que o Remo vai desmanchar, vai mandar tudo embora? Não vai, cara. Não vai. E a gente tem que começar a Série A bem contra o Vitória, com um time que quase foi rebaixado, mas vai ser um jogo difícil, cara. Então me perdoe aí, eu sou um cara assim mesmo, sincero. Eu sei que os outros canais vão estar aqui, baixando o pano porque querem ganhar inscritos. Mas não tem problema de eu perder inscritos, mas eu vou dar a minha opinião, né? Fiquei feliz pela vitória, mas eu sinceramente estou visando a Série A. E já falei, 3 coisas. Eu espero que o Osório tenha mudado essa característica, que todo jogo ficar mudando de onzena. Para mim isso não me agrada. Para os jogadores que ele indicou, deem certo, porque essa que é a minha esperança, são bons jogadores. E os jogadores que estão sendo especulados, cheguem também no Clube do Remo para qualificar esse elenco aí. E é isso, cara. É isso. Né? O Remo tem todas as condições de ser campeão paraense, campeão da Copa Verde, tanto pelo investimento. Mas eu, sinceramente, estou preocupado com a Série A, que começa na outra semana. Nada de se desesperar, né? Porque também time gigante, o Curitiba empatou, outro perdeu também. Tem times aí perdendo no campeonato estadual deles. Mas não é porque os caras estão perdendo lá que a gente vai ficar tranquilo. O Curitiba perdeu, o Remo também pode jogar mal, pode perder aqui. Negativo. Vamos olhar para o nosso lado, para o nosso quintal, isso que importa. Tamo junto, até a próxima. Fala do Leão, é nóis.